Continuação da leitura do livro Infinitesimal, a teoria matemática que mudou o mundo, de Amir Alexander. Página 42, um raio de esperança. A Companhia de Jesus, ou mais comumente a Ordem Jesuítica, foi criação de um homem, o nobre espanhol Inácio de Loyola. Nascido em 1491, numa velha família aristocrática do País Basco, Inácio passou a juventude como cavaleiro cortesão no séquito de Fernando de Aragão. Embora reputadamente bom cristão, o charmoso Iñigo, como era então chamado, concentrava suas energias nas artes de corte e do amor romântico, e não na devoção religiosa. Herdeiro da tradição marcial de seus ancestrais e ardente leitor da literatura de cavalaria da época, mais que tudo aspirava a realizar seus sonhos de glória militar. A oportunidade finalmente chegou na primavera de 1521, na cidade espanhola de Pamplona, apenas poucas semanas depois de Lutero assumir sua posição em Worms, em outro canto do Império de Carlos V. Com as forças francesas avançando sobre a cidade e o exército espanhol em retirada, Inácio convenceu o comandante local a manter suas posições e a recusar a exigência francesa de rendição. Segundo a lenda jesuíta, quando os sitiantes romperam as muralhas de Pamplona, Iñigo continuou inflexível no caminho deles, mas logo foi atravessado por uma espada, e a cidade foi tomada. Com risco de morte, foi tratado com gentileza pelos franceses e mandado para o castelo de Loyola, de sua família. Os 10 meses que Inácio passou convalescendo no solar da família podem ser acertadamente considerados um ponto de virada na história do cristianismo. Faminto de entretenimento e sem romances de cavalaria à mão, Inácio começou a ler a vida dos santos e foi afetado pela sua essência. Os santos, percebeu ele, eram o próprio exército de Deus na eterna luta contra o diabo pela posse da alma humana. Aí estava uma guerra realmente digna de ser lutada. Inácio ficou determinado a participar dela. Logo que estivesse fisicamente capaz, faria uma peregrinação a Jerusalém e dedicaria sua vida a serviço de Deus. Como para confirmá-lo na sua vocação, foi premiado uma noite com uma visão mística da Virgem Maria. No inverno de 1522, Inácio levantou-se do leito de convalescença como um novo homem. Desaparecera o cortesão elegante que passava os dias atrás de mulheres e glória marcial, e em seu lugar estava um santo peregrino que jurara enfrentar qualquer dificuldade e privação que se pusesse em seu caminho na disseminação da palavra de Deus. Antes de partir para a viagem a Jerusalém, passou um ano na pequena cidade de Manresa, onde meditou, rogou por sustento e teve visões do Deus Pai e do Filho e dos santos. Também escreveu o primeiro rascunho dos exercícios espirituais, seu manual de meditação que viria a tornar-se uma pedra angular no treinamento e formação dos jesuítas durante os próximos séculos. Quando finalmente chegou à Terra Santa, passou ali apenas 19 dias. O frade franciscano encarregado dos lugares santos ficou assustado com a devoção fervorosa daquele estranho peregrino e, sem a menor cerimônia, o mandou de volta para casa. Contrariado, Inácio voltou à Espanha e embarcou num caminho sistemático de estudo de teologia nas grandes universidades espanholas de Barcelona, Alcalá e Salamanca. Aos 32 anos, era bem mais velho que seus colegas de classe e nada jovem pelos padrões da época. Debateu-se com os estudos, mas mesmo assim causou profunda impressão em seus colegas pela dedicação e pobreza autoimposta. Fez por merecer a reputação de místico e conselheiro espiritual e conquistou um bando de seguidores leais que haviam feito o curso de meditação com os exercícios espirituais de seu livro. Seu sucesso despertou sobre ele a atenção da Inquisição espanhola, que o prendeu por um breve tempo enquanto investigava por suspeita de heresia. Embora libertado, Inácio concluiu que não podia retomar seu trabalho em segurança na Espanha, e em 1527 mudou-se para Paris, a fim de continuar seus estudos na Sorbonne.
Foi na Sorbonne, entre seus colegas, que Inácio encontrou os homens que formariam o núcleo da Companhia de Jesus. Em poucos anos, ele havia se cercado de um grupo fechado de estudantes de teologia espanhóis, portugueses e franceses, todos muito mais jovens que ele, e que o viam como seu indiscutível líder em todas as coisas, espirituais e terrenas. Junto com seus seguidores, mais uma vez decidiu viajar a Jerusalém, com a meta de pregar o cristianismo aos muçulmanos da Terra Santa. Dessa vez, porém, com um toque de realismo adquirido na primeira peregrinação, incluía um plano de reserva. Se por algum motivo se revelasse impraticável para o grupo viajar a Jerusalém ou ali permanecer, viajariam para Roma e se colocariam a serviço do Papa. Nunca chegaram a Jerusalém. Em 1534, reuniram-se em Veneza a fim de esperar um navio para a Terra Santa, mas ficaram encalhados por falta de recursos e pela guerra entre Carlos V e o sultão otomano. Enquanto aguardavam, o bando de Inácio passava o tempo pregando a palavra de Deus e servindo aos pobres, enfermos e moribundos em Veneza e nas cidades vizinhas. Em 1539, com as esperanças de viagem em declínio, decidiram formalizar sua associação, estabelecendo uma nova ordem religiosa, dedicada a servir à Igreja e ao Papa em qualquer canto do mundo, a Companhia de Jesus. Como anunciava em sua petição ao Papa, estaria aberta a quem quer que deseje servir como soldado de Deus. Sob a bandeira da cruz, seria o próprio exército do Papa. Os filhos de Inácio. Levou quase um ano, mas Paulo III finalmente aprovou a Companhia de Jesus. Mostrando suas dúvidas, limitou o número de participantes da nova ordem a meros 60. Mas a restrição foi logo revogada à medida que a ordem cresceu e prosperou. De fato, o crescimento inicial da Companhia de Jesus não foi nada menos que espetacular. Apenas 10 homens, todos conhecidos íntimos, elegeram Inácio, primeiro geral da companhia, em 1540. Mas, na época da morte do fundador, em 1556, as fileiras de ordem haviam crescido 100 vezes, chegando a 1.000 membros. Uma década depois, a companhia compreendia 3.500 membros, e por ocasião da morte do geral Aquaviva, em 1615, nada menos que 13.000 homens haviam vestido o hábito jesuíta. Dali em diante, o crescimento da companhia foi também impressionante, ainda que um pouco mais lento, chegando a 20.000 na virada do século XVIII. Durante todo esse processo, a companhia nunca comprometeu a qualidade de novos recrutas, visando a expandir seus números. Desde o começo, Inácio havia insistido em que todos os candidatos fossem rigorosamente examinados antes de serem aceitos como noviços. Para os aceitos, o caminho de noviço a membro era longo e árduo, demorando anos e às vezes décadas. Os jesuítas nunca relaxaram esses padrões, ainda que nunca outra ordem fosse nem remotamente tão exigente. Apesar disso, ou talvez por causa disso, os jesuítas nunca careceram de voluntários do mais alto calibre social e intelectual. Muitos dos primeiros líderes da companhia vinham de famílias antigas e nobres, como o próprio Inácio e seu companheiro de Sorbonne, Francisco Xavier, que viveu de 1506 a 1552. O terceiro geral da ordem, Francisco Borgia, viveu de 1510 a 1572, fora duque de Gárdia em Castela, antes de assumir o hábito, além de ser bisneto do notório Papa Borgia, Alexandre VI. E Cláudio Aquaviva era filho do duque de Arte, do reino de Nápoles. Outros jesuítas tinham origens mais humildes, mas distinguiam-se como intelectuais na época, como, por exemplo, os teólogos espanhóis Francisco de Toledo, de 1536 a 1596, e Francisco Soares, de 1548 a 1617, e o veneziano Roberto Bellarmino, de 1542 a 1621, Cristóvão Clávio, de 1538 a 1612, Gregor de Saint-Vincent, 1548 a 1667, e André Taquet,
1612 a 1660, foram preeminentes matemáticos Cristóvão Grimberger e Cristóvão Scheiner, renomados astrônomos, Athanasius Kircher e Roger Boscovich, influentes filósofos naturais. Nenhuma lista de jesuítas famosos poderia deixar de fora o brilhante Matteo Ricci, que viveu de 1552 a 1610, que viajou para a China a fim de difundir a palavra de Deus e tornou-se importante erudito e expoente do ensino ocidental na corte imperial Ming. Essa é somente uma pequena amostra, mas suficiente para justificar a avaliação do filósofo e ensaísta francês Michel de Montaigne, que visitou os jesuítas em sua sede romana em 1581. Ele chamou a ordem de berçário de grandes homens. Os jesuítas, porém, eram muito mais que uma associação de indivíduos impressionantes. Eles eram um coletivo altamente treinado e disciplinado, afiado como poderoso instrumento para um único objetivo: difundir os ensinamentos da Igreja Católica, expandir seu alcance e reforçar a sua autoridade. Já era assim desde o começo, quando Inácio e seu grupo de seguidores se ofereceram para servir ao Papa em qualquer canto da terra, imaginando-se a pregar a palavra de Deus aos muçulmanos na Terra Santa. Embora essa missão nunca tenha se materializado, não demorou muito para que os jesuítas se distinguissem por um notável trabalho missionário em qualquer dos 4 continentes. Já em 1541, Francisco Xavier partiu de Portugal numa missão que o levaria a Goa, na Índia, a Java, às Ilhas Molucas e ao Japão, pregando o Evangelho e estabelecendo missões onde quer que fosse. Ele morreu em 1552 enquanto aguardava transporte para a China, onde esperava converter a maior populosa nação do mundo para a fé romana. Nesse ínterim, outros jesuítas viajaram ao México, Peru e Brasil, onde se juntaram a frades dominicanos e franciscanos no esforço de cristianizar o Novo Mundo. Eles trabalhavam com fervor e eficiência, estabelecendo residências e missões, cuidando das almas dos novos colonizadores e labutando sem descanso para convencer os povos nativos das Américas. Apesar de tudo, o impacto crucial dos jesuítas foi lidar com os ignorantes que estavam muito mais perto de casa. Nos anos turbulentos da Reforma, quando a própria sobrevivência da velha igreja estava na balança, os jesuítas tornaram-se a vanguarda da elite do catolicismo romano, dedicada a manter as linhas de defesa contra a maré de protestantes que parecia carregar tudo o que encontrava. Com notável habilidade, dedicação e espírito enérgico e empreendedor, conduziram uma impressionante ressurgência católica que não só conteve a disseminação da reforma protestante, mas também recuperou para o Papa inúmeros territórios que pareciam perdidos para sempre. Eles eram exatamente como Inácio os imaginara, o próprio exército de Deus combatendo seus inimigos, comandando um movimento de renascer católico que se tornou conhecido como a Contra-Reforma. Era a visão de seu fundador que tornara os jesuítas um instrumento tão formidável a serviço do Papa. Já nos Exercícios Espirituais, escrito por Inácio em 1522, quase 2 décadas antes da formação oficial da companhia, Inácio demonstrava o paradoxo interno que moldaria os jesuítas durante os séculos. Em primeira instância, os exercícios são um texto místico, com a intenção de elevar os leitores acima de seu ambiente mundano e levá-los à união exática com Deus. A história da Igreja medieval é repleta de místicos carismáticos que, como Inácio, tinham visões de Cristo e da Virgem, e que ascendiam a um plano mais elevado, divino, de existência. Em seus escritos, os místicos como Joaquim de Fiore e Catarina de Siena tentavam compartilhar com seus seguidores algo de sua experiência, e sob este aspecto o texto de Inácio era bastante típico. Mas os exercícios espirituais também são outra coisa, um manual prático, meticuloso e detalhado de como estabelecer a união com Deus. O curso de meditação prescrito é dividido em 4 semanas, embora ela não precisa
corresponder exatamente a 7 dias. As meditações de cada semana têm um foco diferente. Da natureza do pecado e as tormentas do inferno, na primeira semana, até o sofrimento de Cristo e a ressurreição, na quarta. O exercitante deve seguir essas orientações com precisão, o coração aberto e disposição para renunciar ao egoísmo e aceitar a graça de Deus. O caminho para Deus, como está mapeado nos exercícios, não é um único salto misterioso do mundo decaído para o céu divino, explicável apenas pela graça divina. Na realidade, é uma longa e árdua jornada que requer disciplina, dedicação, confiança inconteste na orientação dos superiores e estrita obediência às suas orientações. A tensão entre misticismo extático e disciplina rigorosa, cerne dos exercícios, torna o livro profundamente diferente de todos os outros textos místicos, que enfocam a glória na união de Deus, mas não oferecem nenhum mapa do caminho para chegar lá. Foi precisamente esse paradoxo que animou a Companhia de Jesus e o transformou em poderosa e efetiva ferramenta nas mãos do papado. Os jesuítas eram inequivocadamente místicos. Cada noviço que entrava na companhia passava pelo curso de exercícios espirituais e vivenciava a bem-aventurada união com Deus que está em seu ápice. A partir daí, agiria com uma inquestionável confiança que é território de todos aqueles que encontraram Deus e sabem o que Deus espera deles. Mas enquanto os místicos tradicionais eram levados a uma vida de solidão e contemplação interior, os jesuítas projetavam sua confiança interior no mundo, seguindo adiante com disciplina, ordem e persistência. O resultado era que eles apresentavam a combinação única de traços que tornaram uma das mais efetivas organizações religiosas, ou não, na história do mundo. A devoção e a certeza do místico, a organização rígida e o propósito concentrado de uma unidade militar de elite. Além de estabelecer os princípios norteadores da ordem, Inácio também implantou os mecanismos que transformariam esses princípios em realidade. O maior desafio, reconheceu ele, era criar um corpo de homens inquestionavelmente comprometidos com a companhia e seus objetivos, dispostos a dedicar-lhes a vida. Mesmo um indivíduo brilhante e altamente moral podia ser rejeitado se a comissão da seleção determinasse que era individualista demais e, portanto, inadequado para levar a vida num coletivo disciplinado. Uma vez admitido, o jovem era separado da vida pregressa e passava por um noviciado de 2 anos, no qual eles eram inculcados os ideais de pobreza e servilismo da companhia. Ele praticaria a sequência completa de exercícios espirituais e serviria em missões, colégios e residências distantes da ordem. Acima de tudo, exigia-se que aceitasse sem questionar a autoridade de seus superiores e seguisse a orientação destes nas grandes e pequenas coisas. Ao fim de 2 anos, os noviços faziam os votos monásticos de pobreza, castidade e obediência. Para aqueles que não esperavam ser ordenados padres, esse era o fim do treinamento formal. Eles tornavam-se coadjutores aprovados e, anos depois, coadjutores formados, servindo também como administradores, cozinheiros ou jardineiros, membros plenos da companhia, para num grau mais baixo que seus irmãos ordenados, noviços destinados ao sacerdócio, porém tornavam-se escolásticos, cursando anos de estudo avançado em instituições jesuítas. Ao longo do caminho, eram ordenados padres e também abdicavam de vários anos de estudos a fim de lecionar para estudantes recém-ingressados. Uma vez completos os estudos, o escolástico passava por mais de 1 ano de formação espiritual, no fim do qual pronunciava os votos finais. Alguns pronunciavam mais uma vez os 3 votos tradicionais, tornando-se coadjutores espirituais. Os que eram julgados mais excepcionais em termos de aprendizagem e de caráter, faziam o 4º voto, exclusivo dos jesuítas, professando obediência pessoal absoluta ao Papa. Esses homens eram conhecidos como professos e formavam em conteste elite da ordem.
De forma geral, esse longo processo, que durava entre 8 a 14 anos, produzia um tipo de indivíduo que Inácio tinha imaginado, inteligente, enérgico e disciplinado. Juntos, eles constituíam uma irmandade de fortes laços, ligada pela profunda identificação com o objetivo da ordem, firme senso de camaradagem e orgulho de pertencer a um corpo de elite, a serviço de Cristo e da Igreja. Termino aqui, então, na página 49.